Boa noite a todos. Vamos aqui para mais uma live das faculdades BWS. Bem, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente atual, importante, especialmente para no aspecto feminino. A endometriose é uma doença extremamente prevalente na nossa população. Cerca de 10 a 15% da população das mulheres brasileiras são acometidas pela endometriose, doença que marca a vida reprodutiva, uma fase da mulher na vida reprodutiva, embora não seja ausente em outras fases, mas essa fase marca muito porque pode comprometer a sua qualidade de vida e a sua reprodução. Para isso nós convidamos a doutora Karen Kipp. A doutora Karen a doutora Karen é uma super especialista no assunto, vai nos ajudar a entender um pouco os aspectos clínicos da endometriose. E Karen, tudo bem? Ei, Coridão, boa noite, gente. Depois de trabalhar o dia todo, tá bem humorado assim, é uma maravilha, hein? Fazer o que gosta é bom demais, né? Isso aí. Então, Karen, estava falando ainda uma iniciação aqui no nosso assunto, né? E não nem pedi o seu mini currículo, que eu acho que se dispensa mini currículo, você é uma super especialista no assunto, vai fazer a gente entender um pouco mais sobre a endometriose, os aspectos epidemiológicos, os aspectos sociais da vida da mulher, o quanto pode comprometer a fertilidade e a qualidade de vida dessa mulher. Essa mulher está hoje preocupada em trabalhar, em estudar, em seguir uma carreira, empurrando às vezes a sua gravidez para mais tarde, e comprometendo a sua qualidade de vida com uma doença que causa dor importante, que impede as ações do dia a dia da mulher, às vezes incapacitante essa dor. E vamos começar, Karen, vamos lá. Vamos aproveitar o seu tempo aqui, que o tempo com gente tão capacitada quanto você é curto. Oh, meu Deus! Muito obrigada pelo convite, né, da faculdade, em nome do especial Dr. Coridon. É um tema realmente palpitante, né? Eu já me envolvo com esse assunto já há alguns anos, acho que desde 2002. Então, realmente é um tema que eu gosto muito, é muito gratificante também trabalhar com a paciente portadora de endometriose, porque a gente aprende várias lutas, né? Algumas derrotas, e assim, a cada dia a paciente vai se superando. Então, o que você falou realmente, Coridon, é muito importante. É uma doença muito prevalente. Então, não existe aquela situação, eu vou fazer ortopedia e não vou entrar em contato com ninguém com endometriose. Não existe, tá? A paciente é uma doença muito comum, afeta 15% das mulheres em idade reprodutiva, e todos nós da área de saúde entraremos em algum momento em contato com essa paciente com endometriose. E é importante escolher, né, e desenvolver uma relação médico-paciente adequada com ela, tá? Uma outra coisa que chama atenção é que é incapacitante, assim, em termos, ela impacta muito a qualidade de vida da mulher. E hoje, principalmente nós mulheres, né, temos que desenvolver essa sororidade, se importar com a qualidade de vida da outra, tá? E nós, colegas, temos que manter essa mulher com endometriose empoderada, sem dor e podendo decidir o momento que ela quer reproduzir. Isso, cara, é uma coisa que me preocupa muito, você falou agora, porque assim, eu vejo muito relegar o aspecto da dor da paciente, né? Não valorizar a dor do paciente, não valorizar as queixas quanto a forma incapacitante da dor, né? E isso faz com que o diagnóstico seja retardado, às vezes 5, 6, 7, 10 anos para um diagnóstico definitivo. Esse diagnóstico podendo ser dado no início na adolescência, no meio no início da fase do menacme, e a gente vê a desvalorização do médico, não do ginecologista menos, né, mas os não ginecologistas, né, não valorizando o aspecto clínico importante da dor. A dor é um marcador importante numa paciente com endometriose, né?
porque normalmente é o que leva ela à consulta com um monte de médicos diferentes, especialistas diferentes. Então, a dor é uma coisa muito marcante. E eu me preocupo muito com essa desvalorização da dor. E justificando que não, você tem que acostumar, a dor é assim, você tem que acostumar com a dor. Não, dor não é normal em ponto nenhum. A gente precisa dar atenção a isso, tentar fazer esse diagnóstico, afastar a possibilidade ou confirmar um diagnóstico de endometriose. Mas, enfim, alguma solução a gente precisa dar para todo paciente, né? Uma coisa que tem que ficar clara aqui na nossa live, né, é que o diagnóstico da endometriose, ele é clínico, certo? Clínico engloba uma anamnese direcionada, tá? E um exame físico ampliado. Então, por exemplo, assim, essa paciente que ela chega no seu consultório, seja numa rede básica de saúde, seja no consultório de ginecologia geral, ou no clínico médico, ou no médico da família, você deve fazer a investigação se essa dor é cíclica, né? Se ela tem relação com o período menstrual, se essa dor ela é pélvica. Lembrando que a dor pélvica ela se estende da cicatriz umbilical até quase a região dos joelhos. Então, todo esse tipo de dor nessa região tem que ser valorizado. Saber se ela tem associação com sintomas neurovegetativos, como náuseas, vômitos, sudorese fria, alteração do hábito intestinal. E também se essa paciente já iniciou a vida sexual dela, se ela tem dor na relação. Então, assim, esses sintomas, eles têm que ser esmiuçados. Muitas vezes a paciente, ela não declara todos os detalhes. Então, cabe ao médico investigar como que é o hábito intestinal dela, se essa paciente dorme bem, como ela se alimenta e, principalmente, se interessar pelas doenças concomitantes, tá? A paciente portadora de endometriose, ela pode ter dores em outros locais, pode ter enxaqueca, lombalgias, né, vulvodínia. Então, assim, a gente tem que estar alerta. É difícil você encontrar, né? Então, assim, é importante fazer essa anamnese dirigida. E como é uma doença muito prevalente, cara, e não ficar naquele estereótipo, né? Nem sempre a doença vai se apresentar com aquele estereótipo que a gente imagina. A mulher infértil, e na quarta, entre a segunda e a terceira, quarta década de vida, caucasiana, quer dizer, isso é um estereótipo que já caiu por terra, não é verdade. A gente encontra endometriose da adolescência até a fase pré-menopausal, né? E Exato. muita gente estereótipo e relega o diagnóstico, assim como da a endometriose, a adenomiose, que é uma prima irmã da endometriose, também relegada. Demora entre o começo dos sintomas e o diagnóstico, em média, 10 anos para o diagnóstico. É um absurdo, porque você não valorizou, porque criou um estereótipo da mulher com endometriose ou com adenomiose, tem que ser aquela ali. É isso aí. Eu sempre falo para os meus colegas, para os meus alunos, né, residentes, 15% das mulheres têm endometriose e não apresentam sintomas, né? Então, a gente tem que estar alerta a isso e também tem que estar alerta aos mitos, né? Quando diz, a paciente vai entrar na menopausa e ela não pode mais ter endometriose, ela vai desaparecer. Paciente no período engravidar para que a lesão desapareça. Não existe isso. Tanto o período de gravidez quanto o período de pós-menopausa, eles deixam a doença menos inflamada. Mas, né? Mais branda, mas não significa que a paciente não tenha a doença. Tanto Então, que tem conceito de cura de endometriose. O conceito é de você controlar a doença. exatamente. A absoluta nem existe. É uma doença de muitos fenótipos, né? Ela é muito heterogênea. Como você falou, ela pode se manifestar de várias formas. Então, a gente tem que estar atento. Às vezes, somente, gente, uma distensão abdominal cíclica, ou quando você ingere algum alimento inflamatório, como glúten, leite, a barriga dessa paciente, o abdômen, ele distende e fica assim, tem aquele abdômen típico da paciente com endometriose, tá? Daquela salmoura inflamatória que ela tem no abdômen. Então, assim, sintomas delicados que você consegue fazer o diagnóstico. E, principalmente,
né, tem principalmente o exame físico. Então, assim, respondendo a pergunta de uma das pessoas que está assistindo, né? Como que você vai fazer esse diagnóstico? Ouvindo a paciente, se ela tem 2 desses sintomas, né, de dismenorreia, dispareunia, disfunção intestinal, urinária ou dificuldade para engravidar, você já pode clinicamente suspeitar da endometriose. E principalmente se você faz o exame físico, ginecológico dessa paciente e você observa alterações atrás do útero, irregularidades nos ligamentos que seguram o útero na pelve, nos ligamentos uterossacros, irregularidades retrocervicais, encurtamentos da face endopélvica, alteração do septo reto-vaginal, que são os lugares mais comuns da doença. E também alterações ovarianas, né? A gente sabe que o endometrioma, ele também é um fenótipo de endometriose, né? Que corresponde à endometriose ovariana, e que muitas vezes você, no ultrassom de primeira linha, consegue fazer o diagnóstico, né, Coridon? O exame clínico é uma coisa fundamental, né? Que hoje se examina, eu tenho uma preocupação muito grande explicar para os alunos que hoje se examina cada vez menos o doente, né? A gente recebe paciente para fazer ultrassom que o médico não fez nenhum exame. Quer dizer, um exame físico desse, um toque bimanual desse, tem que ser primeiro que é um toque difícil, porque a paciente normalmente sente dor, causa desconforto, tem que ser um toque de palpação mais profunda, em mãos pouco experientes. É difícil, às vezes, perceber a pouca mobilidade dos órgãos pélvicos, especialmente nas fases iniciais. Então, tem que ser um exame muito atento, né, a esse tipo com esse tipo de paciente. E quem faz ultrassom precisa conhecer muito bem sobre a doença, precisa entender a doença e saber o que está procurando, né? Porque depois do exame clínico, certamente o ultrassom é a primeira ferramenta que o médico vai lançar a mão para complementar o seu exame físico e a sua história clínica, né? E aí, se ele não souber o que está procurando, não souber o que, ele não vai achar, né? Quem não sabe o que procurar, não acha, não entende o que encontra. Né? Como é que ele vai suspeitar de endometriose? Sempre ela vai ser muito florida, com endometrioma, por exemplo, ou vai ter lesões importantes nos ligamentos uterosacro, no ligamento redondo. Não, nem sempre ela vai ter isso aí. Mas há sinais muito sutis do início da endometriose. Né? Uma paciente que está em crise de dor, ela vai ter uma discreta fina lâmina líquida atrás do útero, o sinal do rechaço do útero empurrando o transdutor, o toque bimanual, o útero vai mexer junto com os ovários. A serosa é um pouco mais espessa, um pouco mais branca. No ultrassom a gente fala ecogênico, né? Ecogênico é um pouco mais branca do que o habitual, às vezes irregular. O ovário mexe em bloco, junto com o anexo. A presença de folículos assincrônicos, eu não quero usar o termo micropolisístico, mas folículos assincrônicos periféricos numa paciente que você não esperava aquilo porque ela não tem sinais de androgenização. Quer dizer, tudo isso são sinais muito sutis do início do aparecimento da doença. E uma outra coisa importante, né, Karen? Um exame de ultrassom normal, negativo, não significa que a paciente não tem endometriose. O momento do exame é uma coisa importante. Assim como o momento do exame clínico, do exame físico é muito importante, o exame do momento ultrassonográfico também é importante. Se a paciente suspeita de endometriose, o ideal é que ela faça o exame no momento em que ela está em crise de dor. Ah, vai ser mais confortável? Vai. Eu costumo me desculpar com as pacientes e falar, olha, eu vou incomodar a senhora. Se eu não incomodar, meu exame não foi bem feito. Porque, infelizmente, se eu não incomodar, eu não vi tudo que eu preciso ver. Então, assim, o momento de fazer o exame é uma coisa importante. E o sonografista precisa estar atento, entender um pouco da doença. Tudo bem que ele não precisa ser um super especialista em endometriose. Agora, se ele entende pouco da fisiopatologia e pouco do que a doença pode causar, dos sintomas, saber que ele suspeitou de endometriose, ele tem que ir lá fazer uma complementação abdominal, olhar os rins, olhar se tem líquido no espaço renal, tentar olhar o diafragma. São coisas que ele tem que complementar no exame dele. Vai fazer isso só no mapeamento de endometriose profunda? Não, esse é o diagnóstico inicial. O mapeamento já é uma outra coisa, é um outro momento, né, cara? Na verdade, só voltando um pouco, a gente vai responder a pergunta, mas o exame físico também, a gente não pode só buscar a endometriose pélvica, né? Eu vejo que nós precisamos examinar a região umbilical, a região inguinal dessa paciente,
sabe? A gente tem lesões, né? Os nódulos de Vilar, que são os nódulos umbilicais, lesões na região semelhantes a hérnias, né, diretas, indiretas. A endometriose, ela gosta das cicatrizes. Então, eu recebi no Instagram, né, uma mensagem pedindo, doutora, 2 meses depois da minha cesárea, apareceu um nódulo na minha cicatriz de cesárea. E ele é dolorido com a menstruação. Então, assim, é um nódulo que pode ser de endometriose, um endometrioma de parede. Então, assim, o colega que vai examinar, ele realmente tem que buscar. É isso que o Coridon... Agora, é claro que um ultrassom simples, quando o colega recebe, sempre o ideal é que o clínico, seja ele o ginecologista, o médico da família, que ele encaminhe a indicação, ele faça um relato do seu exame clínico, né, para interagir com o colega da imagem. E aí, é claro, né, sabendo esses sinais que o Coridon citou, um ultrassom simples, ele pode dar, sim, indícios do diagnóstico da endometriose. Mas para que se faça um mapeamento completo da doença, né, o ideal é que esse ultrassom seja mais elaborado com preparo de intestino, né? Diagnosticar é uma coisa, mapear é outra. Geralmente a gente faz os mapeamentos quando a gente vai também intervir cirurgicamente, né? Que a gente tem que fazer uma única cirurgia para tratamento, então a gente tem que reconhecer todos os lugares onde a endometriose existe. Mas diagnóstico é outra coisa. Diagnóstico ele é clínico e um ultrassom feito sem preparo, ele pode identificar, por exemplo, um endometrioma, uma lesão, uma massa anexial sugestiva de endometrioma e fazer esse diagnóstico, tá? O importante é que essa paciente ela precisa ser acompanhada, tá? E ter condição, né, de pelo menos uma vez por ano ela ser mapeada, porque muitas vezes a doença ela pode progredir mesmo com o uso do anticoncepcional, ou do progestágeno, ou do DIU, ou da gestrinona. Essas medicações elas servem para a analgesia da doença, né? Para suspender e diminuir o processo inflamatório, mas elas não bloqueiam a progressão da doença, certo? Então é importante. Uma preocupação que eu tenho observado é o seguinte: depois do avançar do mapeamento de parasitose profunda, com um exame de intestino, com preparo intestinal, um exame mais elaborado, né, para mapeamento, que é um segundo momento, os médicos que fazem ultrassom geral no dia a dia estão relegando o diagnóstico de endometriose. Simplesmente eles dizem, não, isso é um ultrassom, a doutora, o doutor fulano que faz endometriose profunda, ultrassom comum, de primeira linha, né, ou convencional, não é possível. Não, é possível sim. Você não vai confirmar o diagnóstico, mas você vai dar uma pista muito grande para o clínico. Você vai ajudar demais o clínico. Você vai ajudar demais até o clínico. Eu preciso lançar mão de um outro exame. O ultrassom me mostrou indício. Sei lá, qual o exame que a gente vai lançar? Vai lançar a mão do mapeamento? Não, talvez a ressonância venha antes do mapeamento, porque nós estamos no momento do diagnóstico ainda. Mas aonde entra a ressonância para você nesse momento? Né? Nós estamos ainda no momento do diagnóstico. Você acha que a ressonância pode entrar aí depois de um ultrassom bem feito, mesmo de primeira linha, e que te deu indício de endometriose, ou você deixa a ressonância só para um momento de mapeamento? Olha, Coridão, a primeira coisa, quando eu faço, porque eu faço um diagnóstico de uma suspeita de endometriose, e a gente, ou uma dor pélvica a esclarecer, o primeiro exame é sempre realmente uma ultrassonografia endovaginal simples, só para diagnóstico. Só que o que acontece? Se a paciente tem condição de fazer um exame com um especialista, que não é a nossa rotina, né? Porque é o que você falou, quando a gente acaba sendo especialista numa área, endometriose, por exemplo, às vezes o colega ginecologista, se ele ouve falar que a paciente tem uma dismenorreia, já, vou encaminhar para a cárie. Vamos lá. E ele pode fazer muito, muito pela paciente. A mesma coisa um ultrassonografista que não tem o hábito de preparar o intestino, de fazer a investigação da paciente, de fazer o interrogatório prévio à ultrassonografia. Então, assim, ele pode contribuir, eu também concordo com isso.
O mapeamento da ressonância magnética, né, ele também contribui muito, porque a endometriose ela pode afetar o compartimento anterior, posterior, lateral, né, lateral estendido, que é aquele compartimento que vai até a parede óssea. Então, o compartimento lateral, ele atinge todo o paramétrio, né, até a inserção no arco tendíneo, que se insere ali na espinha isquiática. Então, o que que acontece? A gente, com a ressonância, a gente consegue ter essa visão melhor do assoalho pélvico, né? Então, assim, até te dá uma informação ampla ali da pelve, da musculatura, da inervação, das articulações. Então, assim, cada vez mais, quando a gente vai indicar um tratamento cirúrgico, cada vez mais, às vezes, eu associo os dois exames até. A ultrassonografia com preparo e a ressonância. Mas já numa fase de intervenção, tá? Quando eu vou fazer isso anual, acompanhando essa paciente, o que que eu faço? Ela já tem o diagnóstico, eu acompanho com sintomas, com a escala visual de dor, né? Vejo quanto o uso da medicação melhorou e aí geralmente eu escolho ou uma ressonância ou um ultrassom com preparo de intestino ou até um ultrassom simples, se a paciente está assintomática, para acompanhar esse problema. Mas o ideal é sempre com preparo para que você tenha o máximo de informação possível, né? Cara, uma dúvida que eu acho que é de muitos ginecologistas clínicos que não são especialistas em endometriose como você, assim, quando lançar mão da videolaparoscopia? Mesmo que Sim. em que momento ela vai entrar nessa investigação? Eu estou falando de investigação porque eu sei que ela vai ser também usada no tratamento, né? Mas quando ela entra nisso aí? Aonde que ela entra nessa história aí? Certo, essa é uma ótima pergunta, né? Cada vez menos a gente vai utilizar um exame, uma laparoscopia, né? Um exame invasivo para diagnóstico, né? Isso praticamente está proscrito. O diagnóstico ele é clínico, com exame físico, anamnese e o mapeamento ele é feito através de exames de imagem. A gente vai indicar a cirurgia, né? E quando a gente indicar a laparoscopia, a cirurgia ela é preferencialmente minimamente invasiva, laparoscópica ou laparoscópica assistida por robótica. E você vai indicar praticamente em 5 situações. Quando a paciente tem uma dor intratável, tá? Que você não consegue tratar, então está indicado uma cirurgia laparoscópica para tratamento de endometriose. Quando a paciente ela tenta engravidar e não consegue engravidar, então também tem indicação. Quando essa paciente tem alteração funcional, quando ela tem uma estenose com alteração do hábito intestinal que comprometa a qualidade de vida dela. Quando ela tem alteração urinária, comprometimento de bexiga, ureter, é uma indicação cirúrgica. E quando essa paciente tem um endometrioma muito grande, acima de 6 centímetros, você tem a indicação do tratamento cirúrgico. Mas lembrar que o tratamento cirúrgico é o one-shot surgery. Você deve estar totalmente preparado para ressecar todos os focos mapeados de endometriose, tá? Então, não é uma cirurgia incompleta, nem uma cirurgia diagnóstica. É uma cirurgia totalmente focada para exéresis de todos os focos macroscópicos da doença, tá? Claro que pesando sempre o benefício, né? Se eu tenho uma lesão aderida nos 2 nervos hipogástricos e eu vou comprometer ou piorar a função urinária da paciente, eu vou tirar a doença de um dos nervos hipogástricos e vou tentar preservar o outro, né? Sempre visando a qualidade da paciente, a qualidade sexual, urinária e intestinal. Cara, e o momento assim, agora vamos voltar um pouquinho. Eu entrei nesse momento da cirurgia porque para encaixar isso aí, porque eu acho que é uma dúvida que alguns têm, né? E acho que é uma dúvida, acho que foi pertinente nesse momento. Vamos voltar um pouquinho. Como é que a gente conduz essa mulher? Quais são as orientações que a gente vai dar a essa mulher em que a gente diagnosticou a endometriose clinicamente? Um exame de uma pista interessante de que
diagnóstico clínico estava no caminho correto, essa paciente tem uma dor, às vezes incapacitante, mas não, às vezes nem sempre incapacitante, mas que tira a qualidade de vida dela. Quer dizer, que tipo de orientação dietética e Uhum. vida que a gente pode dar para essa paciente que melhore a qualidade de vida dela e que eu diria que até de repente pode retardar um pouco a evolução da doença. Porque às vezes naquele Ó, momento feito o diagnóstico, ela não pretende ter filhos naquele momento, ela é uma adolescente, ela está entrando na faculdade, quer dizer, enfim, ela não planejou uma gestação para os próximos 3, 4 anos. Como é que a gente vai conduzir essa paciente para que não deixe essa. Só vamos tratar a dor, né? Como você falou antes, as medicações tratam a dor, mas não impedem a evolução da doença. Como é que a gente deve conduzir essa paciente? esse colega, né, ele tem que ter uma visão holística da paciente. Então, a primeira coisa que o profissional que vai lidar com essa paciente com endometriose, ele tem que se importar com o momento da vida dela, né? Se ela é uma adulta jovem, se ela deseja engravidar, se ela, com a queixa dela, o tratamento ele sempre é norteado por isso. Se a paciente deseja engravidar, a gente conduz de uma forma, e se essa paciente tem dor e endometriose, a gente conduz de outra, e se essa paciente é assintomática, a gente conduz de outra. Então, na verdade, é muito importante que a gente, primeiro, tire a dor da paciente com analgésicos, anti-inflamatório, e às vezes, se isso não é suficiente, a gente pode introduzir algum anticonvulsivante, se ela tem uma dor neuropática, ou a gente pode introduzir o inibidor de recaptação de serotonina. E, assim, é importante que na sua rede de profissionais, né, a rede integrada de profissionais, muitas vezes também você tem auxílio de um médico da dor, tá? Ou até de um psicólogo. Tem que se preocupar também com a parte, com os sintomas emocionais dessa paciente. Se ela tem algum quadro de depressão, se o sono dela é tranquilo, se ela tem crise de ansiedade, e tentar equilibrar isso de alguma forma. Ou com atividade física, ou com atividade respiratória, mindfulness, uma acupuntura. Então, assim, a gente tem que investir nessas terapias para que essa paciente tenha um relaxamento e um benefício melhor, uma menor percepção de dor. Produtivo, né? Sobre a importância que a endometriose ela não deixa a mulher estéril, ela dificulta a paciente a engravidar, né? Às vezes ela tem um ambiente oxidativo tão ruim que ela proporciona uma ovulação ruim, uma anidação ruim. Então é importante que a gente avise essa paciente que, por exemplo, se ela chegar aos 30 anos, próximo dos 30, e não tem um parceiro, e não tem o desejo de engravidar, que ela faça um estudo da sua reserva ovariana. Cada vez mais esse estudo tem sido feito mais precocemente, até antes dos 30 anos. E a gente observa que algumas dessas pacientes têm uma reserva mais baixa. Então, é importante a gente orientar que existem os médicos fertileutas, que ela pode coletar óvulos, que hoje existe um processo de congelamento de óvulos adequado, com bons resultados, para que no momento que ela deseja engravidar, se ela tiver dificuldade, se ela se tornar uma paciente infértil, ou seja, que está tentando engravidar há 1 ano e não consegue, aí a gente possa lançar a mão da fertilização assistida. Então, o colega, além disso, o colega tem que se preocupar também com as doenças concomitantes. Hipotireoidismo, bruxismo, contraturas miofaciais, síndrome do colo irritável, síndrome da bexiga dolorosa, para tentar dar um bem-estar geral para essa paciente, porque essas doenças podem estar associadas. Aí sim, esse profissional vai estar completo. Uma outra coisa muito importante é lembrar, assim, quando a paciente engravida. A paciente que tem o diagnóstico de endometriose, quando ela engravidou, acabou, normalizou, não. É um momento em que a endometriose vai estar mais controlada pela progesterona, pelo banho de progesterona que ela vai tomar, mas implica em riscos, né? A paciente tem mais riscos durante uma gravidez se ela é uma portadora de endometriose. Ela tem um risco maior de pré-eclâmpsia, pode se transformar numa gravidez de risco, né?
essa paciente precisa de um cuidado, de um olhar diferente de uma paciente que não tem o diagnóstico de endometriose. Não, excelente colocação. Excelente. A paciente, quando ela quer engravidar e ela tem endometriose, ela tem que fazer uma programação. O ideal é que ela engravide sem inflamação, que ela faça uns 3 meses, até 6 meses de uma nutrição bem regrada, né? Que ela faça as reposições corretas dos antioxidantes, que ela faça as reposições de vitamina, né? Que ela esteja no ambiente ideal para receber o feto, né? O produto. E, além disso, é importante que o obstetra que vai conduzir essa paciente também tenha uma relação com o ginecologista, o ultrassonografista, especialista em obstetrícia, que também vai conduzir esse caso, ele tem que conhecer que essa paciente tem uma pelve diferente, tá? E que a vascularização desse útero pode estar afetada. É uma paciente de acretismo placentário. Exato, tem que estar preparado, uma placenta prévia, um acretismo, hipertensão, né? São pacientes que também têm, às vezes, mais abortamentos. Então, a gente tem que estar preparado para dar esse acolhimento. E principalmente ectópica, né? É comum, como essas pacientes. Não esquecer que a endometriose afeta intimamente a trompa e às vezes a função da trompa fica totalmente deteriorada. Isso. A ectópica é uma coisa importantíssima no quadro de paciente que tem endometriose, né? Então, a paciente está tentando engravidar e tem endometriose, esse diagnóstico deve ser feito precoce. Ela precisa fazer um ultrassom talvez mais precoce do que as outras, para afastar a possibilidade de gravidez ectópica, ou para garantir que a gravidez seja tópica, mesmo que não veja o embrião, mas ver o saco gestacional intraútero define praticamente a ausência de uma ectópica. Isso é uma coisa muito importante, né? O clínico e o sonografista precisam caminhar juntos nisso aí. O cara tem que estar atento, saber o que ele tem que procurar, até para orientar a paciente. Cara, uma outra questão importante é no diagnóstico da endometriose na adolescência. Porque há uma resistência, às vezes, da família ou da própria paciente em usar um contraceptivo oral para bloquear bloquear o fluxo menstrual. É algo, eu diria que, cultural e, às vezes, um aspecto muito mais... a família causa estranheza para a família, uma menina que não tem atividade sexual usar contraceptivo. Então é uma questão muito cultural da nossa família brasileira. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Explicar à família, encorajar a paciente a usar, explicar que anticoncepcional não engorda, que o que engorda é comer, e não tomar anticoncepcional, que às vezes os poucos efeitos colaterais que o anticoncepcional terá, o contraceptivo terá, são muito menos deletérios do que a questão da endometriose, né? Então, acho que é um aspecto importante que você podia abordar um pouquinho. Sim, a adolescente com endometriose, e que um adolescente que tem hiperfluxo menstrual, que ela menstrua muito, que ela tem dismenorreia, né? Claro, a gente primeiro tenta o tratamento com ácido tranexâmico, a gente tenta o tratamento com ácido mefenâmico, a gente tenta seguir, né, utilizar uma forma de bloquear essas prostaglandinas, alívio da dor e diminuição do fluxo. Quando isso não é possível, está indicado o uso do anticoncepcional, sim. Nós temos anticoncepcionais de baixa dosagem, né? Hoje no Brasil a gente tem anticoncepcionais à base só de progestágenos, né? De bom padrão. Então, assim, a gente tem que lançar mão de realmente suspender essa menstruação, porque ela causa uma agressão na pelve dessas meninas, tá? Ela induz uma resposta inflamatória exacerbada e pode fazer com que essas nossas adolescentes sejam portadoras de dor pélvica crônica e que tenham distorções na pelve a ponto de se tornarem inférteis. Então, é importante que a gente sim suspenda a menstruação e você, pai, mãe de adolescente com endometriose, permita que isso seja feito, tá? Os efeitos colaterais a gente consegue contrabalancear, às vezes uma acne, uma pele oleosa, uma retenção um pouco mais de líquido, assim, de 1 quilo, mas a anticoncepção de baixa dosagem, ela não engorda a paciente.
E além disso, que é importante frisar, é que o exame ginecológico da moça que nunca teve relação, da virgem, né, coitarca zero, você deve permitir também conversar com ela e dizer que você pode fazer o toque retal para identificar alguma lesão retrocervical. Então, eu tenho muita facilidade em conversar com as minhas adolescentes e falar: olha, eu vou fazer um toque retal, eu vou lubrificar bem. O meu dedo é mais fino do que fezes. Então, assim, eu vou ter muita informação da doença, porque o seu exame de rastreamento, a sua ultrassonografia, a sua ressonância, às vezes ela não mostra lesão nenhuma. E no exame eu consigo detectar e fechar o diagnóstico. Então, você, pai, tem que deixar essa adolescente fazer uma vacinação para HPV, tem que deixar essa adolescente usar o anticoncepcional para suspender a menstruação, se ela tem dor no período menstrual, se ela tem hiperfluxo menstrual. E você tem que acompanhar e acolher essa adolescente, tá? Esse é o meu recado. Nunca dizer que a dor, não, é frescura. E Assim mesmo, gente, a dor da endometriose é algo incapacitante. Quem viu uma mulher com uma crise de dor de endometriose, nunca mais, não é possível que o cara não se compadeça de uma dor daquela. Uma dor que impede ela fazer as atividades mais triviais possíveis. Ela fica na cama, é o dia que ela não sai do quarto, que ela não quer sair da cama, que ela não aguenta ir para a escola, que ela falta o trabalho, que ela não consegue cuidar de filhos, se tiver filho. É um negócio monstruoso, realmente, uma crise de dor. Não é uma coisa das mais simples, né, cara? Não é não dá para levar isso como uma cólica menstrual atual, né? Vamos dizer assim. É uma coisa realmente quase que desumana, a dor intensa que ela sente, né? e outra coisa que a endometriose ela é uma doença sistêmica desde o início. Então, essa dor constante, esse processo inflamatório constante na pelve, ele estimula o sistema nervoso central e faz com que essa menina possa desenvolver crises de ansiedade, né? Que tenha assim necessidade até de medicação antidepressiva. Então, assim, de psicoterapia, de terapia cognitiva comportamental. Então, essas meninas precisam de apoio. Não só as meninas, as adultas também. Tá? Às vezes, Porque orientação de nutricionista para mudar o padrão alimentar, porque só come coisa que causa inflamação, só coisa inflamatória, né? Então, e para convencer um adolescente a mudar o hábito alimentar dela, não é, convencer um adulto já é difícil, quanto mais um adolescente, não é das coisas mais fáceis. Às vezes você precisa. A equipe multidisciplinar é uma coisa muito importante, né, na condução da paciente com endometriose. Cara, eu digo que é essencial, essencial. uma coisa que eu gostaria que você comentasse, o uso de dispositivos liberadores de levonorgestrel intrauterinos. Sim, hoje a FEBRASGO, né, a Federação Brasileira de Ginecologia, ela estimula que as adolescentes e as adultas jovens utilizem métodos de longa duração, tá? Então, assim, tanto para anticoncepção, quanto no caso das pacientes portadoras de endometriose ou de sangramento uterino normal, para melhorar essa qualidade de vida e diminuir o processo inflamatório. Então, ele é mais uma arma, né, para que a gente consiga conviver com endometriose e com qualidade de vida. É possível. Então, ninguém que é portadora de endometriose tem que achar que tem uma doença metastática, que tem uma doença neoplásica, cancerosa. Tem que saber que tem uma doença inflamatória e que é possível conviver com ela com qualidade de vida. Ponto. E nunca desencorajar a paciente, eu quero engravidar daqui a algum tempo, mas você tem endometriose, para engravidar, gente, você não pode desencorajar, eu já vi isso acontecer, você não pode desencorajar a paciente dessa forma. Você tem que ter habilidade suficiente para orientá-la, que é uma doença que pode realmente trazer problemas para a sua fertilidade, mas que nem sempre trará. É uma doença potencialmente causadora de infertilidade, mas nem sempre vai causar infertilidade. Pode causar alguma dificuldade, mas não a incapacidade de engravidar. E é o momento que ela tentar engravidar, encorajá-la a fazer isso no momento oportuno, né? Planejar essa gravidez, tirar o ambiente inflamatório, quer dizer, você tentar oportunizar a paciente a possibilidade da gravidez, não desencorajá-la, ou simplesmente falar, não, você tem uma doença assim, assim, assado,
que você não vai resolver ela nunca, que você não vai tratar ela nunca, precisa tentar engravidar correndo, e tem que entender em que momento da vida que a paciente está. Essa orientação é uma coisa muito importante, né? A gente tem que ter sensibilidade para perceber qual o momento da paciente. Isso é muito importante. Eu também acho que o colega, também cirurgião, ele também tem que ter essa sensibilidade. Porque muitas vezes a gente vê pacientes chegando no pronto-socorro com dor, com cistos, endometriomas, às vezes alguns cistos também hemorrágicos, rotos, e essa paciente ela é oforectomizada desnecessariamente, diminuindo a sua reserva ovariana ainda mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter o cuidado também de cuidar do parceiro, né? De avaliar o espermograma do parceiro dessa paciente. Porque quando junta endometriose, uma distorção tubária, um espermograma diminuído a quantidade de espermatozoides ou com a forma alterada, aí são vários fatores influenciando na possibilidade de gravidez dessa paciente. Então, o colega especialista em endometriose, ele tem que estar alinhado com o fertileuta, né, com a colega, com a clínica de fertilização assistida, para que todo esse cuidado seja dado, né, e não desencorajar a paciente. Hoje a gente tem muito recurso. Se o casal é homoafetivo, a gente pode ter doações, né? Se o casal tem dificuldade, você pode ser receptora de óvulos, doador de esperma. Então, hoje tem muito recurso na fertilização assistida, muita medicação que pode regularizar a síndrome de ovário policístico, regularizar uma ovulação inadequada, né? Melhorar o ambiente uterino, né? Endometrial para receber esse ovo. Então, assim, a gente realmente tem que encorajar a paciente. Paciente com endometriose tem que ser empoderada. Ela tem que conhecer a doença dela e fazer o chamado enfrentamento. Ela tem que saber o que ela tem, saber como ela vai conviver com isso, com qualidade de vida e fazer um planejamento do momento que ela vai gestar. Se ela não tem parceiro e tem condição financeira, ela deve coletar óvulos em um momento da sua vida, para que quando ela deseje não tenha dificuldade. E tentar ajudar a paciente a não transformar a endometriose no oitavo cavaleiro do apocalipse. Isso. Quando tem diagnóstico de endometriose, especialmente ali na adolescência, no início da vida reprodutiva, nossa, a mãe fica apavorada, a paciente fica horrorizada. Quer dizer, precisa desmistificar um pouco. É uma doença importante, grave, que a gente pode controlar ela. A gente pode conviver muito bem com ela e não perder qualidade de vida. Então, nada de deixar a paciente e a família transformar a endometriose no oitavo cavaleiro da apocalipse, como se fosse ceifar a vida dela, como se ela não pudesse mais engravidar. Quer dizer, acabou, calma aí, vamos devagar com a dor, né, cara? E na verdade se vitimizar, né? Às vezes Isso que eu estou falando. Assim, a paciente acaba aproveitando disso para ter uma atenção, às vezes inconsciente, é o subconsciente, tá? Às vezes ela não está fazendo isso de propósito, né? E é muito importante ter esse apoio. O problema de vitimizar é que se ela vitimiza, ela é pouco participante, ela é pouco ativa no processo de tratamento dela e de controle da doença. Exatamente. E ela tem que ser totalmente ativa nisso. Isso. Mas assim, eu tenho várias pacientes maravilhosas que transformam a vida delas. Elas emagrecem, elas fazem live, elas contam histórias. Sabe? Lidar com esse tipo de mulher é muito gratificante mesmo. A gente aprende muito. A gente aprende a se superar. Às vezes com pouco. Às vezes elas não têm condição financeira, né? As pacientes lá do Hospital das Clínicas. Mas elas procuram fazer o exercício, procuram fazer a horta, né? Fazer uma horta rica em substâncias antioxidantes, ora pro nobis, coisas naturais, né? Alimentos que vêm da terra, não processados, ultraprocessados, isso faz muito mal. Então, às vezes, a endometriose vem para ser uma bandeira. E eu vejo pacientes se unindo, formadoras de opinião. Isso é muito importante. Porque em vez de você deixar a doença te impedir de viver os momentos bons da sua vida, você justamente usa a doença para fazer de você uma pessoa inspiradora, sabe? É muito legal.
uma coisa importante, você tocou num assunto agora que a gente podia conversar algum tempinho sobre isso, é endometriose em saúde pública. Porque a gente vai falando, parece que a endometriose só vai aparecer no consultório privado, só vai poder ser conduzida na saúde privada, e não é bem assim, né? A nossa população, a maior parte da nossa população está na saúde pública e não no privado, né? O privado atende 15% da população. A nossa massa de população e de pacientes que são portadores de endometriose vai estar muito mais na saúde pública. Como conduzir isso na saúde pública? A gente sabe que a saúde pública tem a sua mazela, embora hoje seja muito melhor do que foi outrora, mas ainda tem as suas mazelas. A gente sabe que nós dois trabalhamos em serviço público e sabemos das agruras de trabalhar no serviço público. Não é fácil. Às vezes o paciente fica aguardando por um ultrassom por 6, 8 meses. Como conduzir isso em saúde pública? Aonde o profissional que está lá na unidade básica de saúde pode ajudar essa paciente? Como ele pode ajudar essa paciente? Isso o nosso sistema único de saúde, ele realmente ele é exemplar para muitos outros países, né, fora daqui. E realmente eu tenho assim um grande plano, eu acho um sonho que é totalmente possível, né? Nós somos descentralizados em níveis. A rede básica de saúde, né, aquele agente de saúde que vai nas nossas casas, por exemplo, ele pode, com questionários simples, identificar quais as mulheres que têm dor, quais as mulheres que têm dor na relação, quais as mulheres que têm distúrbios intestinais ou urinários, que podem ser drenadas para a rede básica de saúde. Simplesmente assim. Aí lá, no primeiro encontro, esse profissional pode intervir na alimentação dela, pode suspender a menstruação dela, pode fazer um exame ginecológico simples, tá? E aí, se ele realmente desconfiar clinicamente ou através de um ultrassom também de primeira linha, que essa paciente é portadora de endometriose, encaminhar para um nível secundário, onde estariam as especialidades, né? Um ultrassonografista mais habilitado a fazer essa busca, né? Que se interesse em fazer essa busca, porque o que eu vejo também é que o colega ultrassonografista ou a própria ressonância, ele tem que ter um colega ginecologista cirurgião para também ajudar a validar o que ele faz, o padrão ouro, ver se está tudo certo, o seu mapeamento. Isso então, é muito importante isso. Então, eu cheguei a conversar aqui no nosso estado, com o secretário de saúde, para a gente, um grupo de médicos, capacitar grupos da rede secundária, onde também teria as fisioterapeutas, onde a gente teria nutricionista, né? Essa paciente teria o direito de fazer uma avaliação, por exemplo, um exame de colonoscopia, um especialista em proctologia, uma urodinâmica. Então, seria a rede secundária. O terciário, que seria o Hospital das Clínicas, Santa Casa, Dório Silva, aqui no nosso estado, por exemplo, do Espírito Santo, seria responsável por o tratamento final. Se essa paciente ia ser operada, se ela precisa de uma reabilitação. E com isso, a gente ia conseguir atender muita gente e resolver esse problema, sabe? Claro que o nível terciário, ele tem que ter um cirurgião capacitado, não só em ginecologia, mas ele precisa saber cirurgia minimamente invasiva. Ele tem que ter um grupo de colegas proctologistas, urologistas, que possam interagir na cirurgia. Então, assim, o hospital terciário, ele teria a equipe integrada para o tratamento da endometriose, tá? Mas isso seria o pico do iceberg. Lá embaixo, na base, nós, clínicos, ginecologistas gerais, médicos da família, podemos fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Isso aí, cara. Eu ficaria conversando a noite toda aqui, batendo papo. A gente já não gosta de falar, né? A gente já não gosta de falar. E um assunto que a gente estuda, que a gente se interessa, que a gente entende que pode fazer alguma diferença, sempre é um assunto muito palpitante para a gente conversar, né? E conversar com amigos sempre é bom, e conversar com alguém tão capacitado como você, melhor ainda, né? Quero agradecer a todo mundo que participou da live, agradecer muito a doutora Karen, uma amiga fraterna. A gente se vê muito pouco, mas se fala... a gente se fala mais do que se vê, mas se fala de vez em quando, mas toda vez que um precisa um do outro ou quer participar de uma coisa, a gente está sempre disposto para tá colaborando com o outro, tá? E é uma amizade que eu prezo muito
e pretendo estreitar cada vez mais essa amizade. Tá, Karen? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi extremamente valioso conversar com você sobre esse assunto, um assunto que você é tão apaixonada, que você domina tanto, que você estuda tanto e que você tem tanta certeza que nós, médicos, e aí podemos fazer diferença com talvez até pouca coisa, um pouco de atenção. Eu fico muito feliz em poder dividir com você essa paixão que você tem pela endometriose, não pela endometriose, mas por tratar a paciente com endometriose, transformar a vida dessas mulheres. Muito obrigado em nome da Faculdade BWS. Eu agradeço muito a sua participação. Foi extremamente prazeroso estar com você nesses minutos que a gente ficou junto. Acho que deve ter sido muito bom para todo mundo que assistiu. A gente teve uma frequência muito boa na live. Acho que foi uma das melhores lives que a gente fez, na verdade, nas faculdades BWS que eu participei, tá? Foi maravilhoso, foi sensacional. Vamos tentar repetir a dose falando sobre um outro assunto, ou mesmo sobre endometriose, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite, ter disponibilizado esse tempo que eu sei que é corrida. Até, às vezes, para a gente se falar no dia é uma luta, né, cara? Eu te ligo, não atendo, você me liga, eu não atendo. Às vezes, a gente só vai se falar no final do dia, porque um não conseguiu atender o outro. Então, assim, o nosso dia é realmente corrido. Tirar esse tempo não é fácil para a gente, né? Porque é a hora que a gente tem que dar atenção à família, que a gente está em casa, está descansando. Não é uma coisa fácil. Então, assim, muito, muito, muito obrigado pela sua atenção comigo, tá? Pela sua amizade comigo. Fique à Eu que vontade. agradeço. Nossa, eu que agradeço. Foi uma honra, tá? E assim, eu fico lisonjeada de ouvir isso. E é um orgulho poder estar perto de você, né? Aprender tanto com você e saber o quanto você é formador de opinião, o quanto você também luta pela formação de bons profissionais no nosso estado, né? E até fora dele, né? Como nessa faculdade nova e que realmente é um sucesso. Essa live já foi um sucesso, né? Eu vejo que hoje tem muitas pessoas engajadas nisso e é uma honra poder ser lembrada. Realmente, eu amo muito poder trabalhar com essas mulheres, porque elas me inspiram e elas me fortalecem a cada dia, me capacitar mais para poder fazer a diferença na vida delas. Tá? Muito obrigada. Cara, valeu. Boa noite, muito obrigado, bom descanso. Pessoal, boa noite. Espero que todos tenham aproveitado bastante esse tempo com a doutora Karen. Tá, um beijão. Tchau. Karen. Obrigada.